Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um Day Trade na Vale 5, dia 26 de nove de 2012, utilizando a metodologia 24 Expert, onde este é o resumo das técnicas desta metodologia. Acesse www.traderprofissional.com. Você vem aqui cadastrar no curso para você receber o link de 15 minutos a 20 minutos de uma videoaula no YouTube que nós colocamos diariamente, onde comprovamos a eficiência do método. E você pode se cadastrar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Tá ok? Bom, pessoal, o mercado ele abriu dia 26 do 9, ele abriu abaixo da média 21, tá? Abaixo da média exponencial 89, aliás, que é essa média azul. E primeira coisa que devemos fazer é determinar a tendência do mercado. Se o preço está abaixo da média exponencial 89, a tendência é de baixa, certo? Então nós vamos operar só vendido. O trader gráfico aqui ele não está calculando a média corretamente, isso aí é um bug do software, por isso que eu vou partir para outro software, porque está um pouco complicado trabalhar com trader gráfico, mas em outras plataformas a média 21 está mais próxima. Já no gráfico de 1 minuto está correto, porque o preço ele foi na média exponencial 89 no 1 minuto, que corresponde à média 21 dos 5 minutos, certo? Então, tá calculando errado aí o trader gráfico. Hoje, por exemplo, eu tô com um problema. Eu estou fazendo essa videoaula atrasado, porque ontem eu estava doente à noite. À tarde e à noite eu estava doente, fiz a operação de manhã, mas eu estava um pouco gripado e eu dei uma descansada. É por isso que eu estou fazendo atrasado hoje. E hoje eu estou sem operar porque o trader gráfico está com problema. Então eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou continuar com o trader gráfico ou se eu vou abandoná-lo. Bom... Então ontem, né, fez essa configuração. Agora indo para o gráfico de 1 minuto, já que a média exponencial 21, ela corresponde à média exponencial 89, nós temos o preço quase próximo da média 21, no 1 minuto na média exponencial 89, pela análise fractal a gente pode estar entrando na operação com risco menor. Então o sinal de venda dessa operação, que está um pouco ambíguo, porque tem um bug do software aqui que não está calculando a posição correta da média 21. Mas em outras plataformas está calculando correto. No rompimento da mínima, entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, saída operacional. Tá? Então o risco da operação está de 0,50%. Eu teria que entrar com menos capital. Porém, indo no gráfico de 1 minuto, indo na média 8,9 do 1 minuto exponencial, que corresponde à média 21 exponencial dos 5 minutos, a gente pode pegar um sinal menor, com risco menor, que antecipa esse sinal grandão aqui de 0,50 e lá a gente pode estar pegando por um valor muito pequeno e consequentemente a gente vai ter um risco muito menor. Então a gente vai lá para 1 minuto. Bom, então veja que aqui no gráfico de 1 minuto está calculando a posição da média correta. Eu comparei com outros softwares gráficos e está, né, semelhante, mas no 5 minutos a posição da média exponencial 21 está incorreta, o software está com problema. Então eu vou trocar esse software porque não dá para, principalmente day trader não pode ter essas falhas, né? Então, na média 8,9 deu o sinal, próximo da 8,9, que é a 21 dos 5 minutos, a tendência de baixo nos 5 minutos nós já calculamos. 1 centavo abaixo da mínima desse candle, entrada operacional vendida. 1 centavo acima da máxima desse candle é a saída operacional recomprando no start de compra, que é o stop loss da operação vendida. Certo? Entrada operacional 35,71, saída operacional, start de compra é 35,75. O meu capital total tá dando aí 2.800 ações, certo? Vai dar o meu capital total praticamente de 100 mil. Risco de R$112, 0,11%. Então posso estar alavancando, certo? Posso estar alavancando. Quanto que eu posso alavancar até dar R$300? Então eu vou fazendo os testes. Por volta de 7 mil ações, vai dar quase R$300 ou R$300. Por exemplo, se eu entro com 4 mil ações em relação ao ponto de entrada operacional, em relação ao ponto de saída operacional, eu vou estar perdendo 1,16. 7 mil ações, por exemplo, 0,28. Tá? Eu entrei com 7 mil ações porque foi muito rápido. Na realidade, eu poderia estar entrando com 7.200, tá? Poderia estar alavancando 7.200, mas eu entrei com 7 mil ações. Por quê? Porque eu utilizei a técnica de manejo de risco veloz que eu ensino nos DVDs.
onde não deu tempo de preencher a planilha, não deu tempo de calcular o manejo de risco pela planilha, e eu fiz um método de cálculo de cabeça e pela própria plataforma gráfica, que eu ensino nos meus DVDs. Que eu ensino no Kit Trader Profissional Avançado e principalmente no DVD Expert Day Trade 5 minutos e Expert Swing Trade 60 minutos. Então entrei de cabeça, por isso que eu entrei com 7 mil, porque eu fiz o cálculo de cabeça. E se eu tivesse feito pela planilha, não daria tempo, porque foi muito rápido o sinal. Então no Day Trade tem isso. Por isso que é muito difícil fazer Day Trade, porque é muito rápido. Então você tem que primeiro fazer cálculos de cabeça e entrar no mercado. Existe toda uma tática de contingência para não perder a operação que eu desenvolvi e explico nos DVDs. Trader Profissional Avançado. Porque na teoria é muito fácil. Você vem aqui, coloca os dados, diz que entrou, beleza. Mas não é na realidade, não é bem assim. Às vezes você não entra exatamente no ponto de disparo da sua ordem. Às vezes você não dá tempo de calcular o manejo de risco, entendeu? Não dá tempo de calcular quanto de alavancagem pela planilha. O mercado não vai parar para você fazer os cálculos na planilha. Ele vai estar andando e em segundos ele pode dar o sinal. Então você tem que monitorar ele e já ter todo um plano de contingência para entrar. Por isso que eu entrei com 7 mil, porque eu fiz o cálculo de cabeça, que é um cálculo aproximado. Que eu ensino nos DVDs como fazer isso e como entrar na operação nesses casos aqui que não dá tempo de preencher a planilha. Bom, mas eu consegui alavancar, quase chegar próximo da alavancagem permitida. Então o preço ele foi fazendo topos e fundos descendentes. Ele fez um topo confirmado aqui. Então o meu stop estava aqui, eu passei para cá, eu já protegi meu lucro, eu já protegi meu lucro aqui. Só que daí vejo que o mercado ele voltou, quase que ele bate no meu stop, quase que eu saio com um pouquinho lucro, e o preço ele continuou na tendência. Porque vejo que ele quase bateu no 1 centavo acima da máxima desse candle, que fez o topo confirmado, que foi aonde eu coloquei a proteção de lucro. Certo? E quase, se pegasse, ele poderia pegar e depois ele iria para baixo de novo. Como foi próximo da 8,9, eu entraria de novo na operação. Mas daí eu gastaria mais dinheiro, porque eu teria ganhado um pouquinho de lucro, mas daria mais trabalho, teria taxas e emolumentos para pagar. E mesmo assim eu teria ganhado um pouquinho de dinheiro, porque o topo confirmado aqui está bem depois da entrada operacional. Bom, mas isso não aconteceu felizmente, então o preço foi fazendo topos e fundos descendentes. O alvo da operação é 1%, por quê? Estatisticamente, quando dá 1%, consequentemente, que a gente tem possibilidade altíssima e estatística do preço voltar tudo no day trade, para esse trade system. Tá? O preço ele tende a voltar tudo depois que existe essa valorização de 1%. Então, quando dá 1%, eu caio fora da operação. Certo? Aqui, por exemplo, fez um topo confirmado, certo? Só que deu 1%. Antes de fazer o topo confirmado, quando fez esse fundo já deu 1%. Tá? E saída operacional foi 35,36. Recompra a 35,36. A maioria das ordens aqui no meu broker foi 35,36. Então eu vou colocar esse valor aqui. Então tá aí. A gente alavancado, a gente conseguiu ganhar tudo isso. Mais um dia de lucro. Apesar da plataforma gráfica estar dando bugs. Porque eu comparei com outras plataformas de home brokers e tava ok. Tava semelhante aí a posição da 8,9 no 1 minuto com relação aos outros gráficos. Mas eu vou ter que trocar de plataforma, porque hoje, por exemplo, eu tô com problema aí de novo na plataforma. Então, vou ter que trocar, porque não dá pra gente fazer day trade assim. Tá certo? Mas a gente conseguiu fazer a operação e deu aí mais um dia alavancado. A metodologia 24 Hour Expert. Quando você ganha muito utilizando a técnica de alavancagem inteligente, utilizando a técnica de manejo de risco. Então você consegue ganhar muito dinheiro quando você ganha, certo? Quando você perde, você sempre se mantém perdendo 0,3%. Parei de operar e veja novamente, deu 1% de valorização. O preço ele fez, quase não conseguiu fazer novo fundo, deu sinais falsos de venda e reverteu a tendência.
Então, é à toa que eu saio a 1%? Não. 1% estatisticamente é comprovado. A maioria das vezes valoriza 1%. Quando você entra pela média 8,9, quando você entra pela média 3,77, quando você entra pelos 5 minutos, dá 1%, depois o mercado ele volta. Volta quase tudo, então é melhor você sair a 1%. Ou às vezes reverte a tendência, como aconteceu aqui. Isso só no day trade, no swing trade, position trade, você vai ficar na tendência até o final. É uma metodologia diferente, não tem nada a ver com essa metodologia para o day trade. Tem semelhanças, a gente usa as médias, a média 8,9 está em todas as metodologias, tanto para position como para swing trade, mas é diferente as táticas, tá? Principalmente o manejo de risco e a frequência, principalmente o manejo de risco é diferente, a saída operacional é diferente também. Bom, agora, os comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Eles acreditam que é por meio de informações privilegiadas que se consegue ganhar dinheiro. Tá? Acreditam que é por meio de informações privilegiadas que se consegue ganhar dinheiro. O que isso quer dizer? Notícias, analistas de mercado, corretoras, pessoas de dentro de corretoras que o trader fracassado ele acredita que para ele ganhar dinheiro ele tem que ouvir essas informações, tem que ouvir essas notícias, tá? Para ele entrar na operação. Bom, a prova de que é mentira, uma grande ilusão eu só olhei para esses dois gráficos, não sei o que o Dow Jones fez, não sei o que aconteceu nos Estados Unidos, não sei nada sobre economia, sobre crise econômica, não sei nada. Eu só estou olhando no gráfico, porque o Trade System ele tem fundamentos científicos, tem fundamentos estatísticos 100% baseado em gráfico. Então eu opero 100% gráfico, não olho mais nada, não olho notícias. Ah, Leandro, mas mesmo sabendo que só olhando para o gráfico é eficiente, não tem problema, eu posso olhar a notícia e simplesmente ignoro a notícia e continuo operando pelo gráfico. Errado. Sabe por que é errado? Porque quando você olha uma notícia, quando você escuta notícias, quando você escuta outras pessoas, quando você escuta essas informações, entre aspas, que podem ser privilegiadas, que podem ajudar você vai ser influenciado. Por exemplo, vamos dizer que nesse sinal de venda aconteceu uma notícia de que a corretora Credit Suisse ia comprar muitas ações agora porque aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos que vai fazer ela acreditar que vai dar uma alta gigantesca. Daí quando você ouve isso e quando muitos analistas começam a dizer que vai subir o preço, você, antes de entrar na operação, você pode hesitar. Você pode hesitar, porque é uma notícia que vai influenciar você a ir contra o sinal do Trade System, porque o sinal do Trade System está dizendo uma coisa e a notícia está dizendo outra. Está dizendo em direções contrárias. São contrários as opiniões. Então você tende a hesitar, e quando você hesita, é comprovado que psicologicamente você tende a errar. Ou você não opera, ou você perde a operação, ou você não segue o Trade System. Por isso que você tem que estar blindado e não escutar nada. Tá? Não pode olhar em fórum, não pode olhar notícias, não pode escutar ninguém. Por isso que eu sou contra a sala de trades. Porque um monte de pessoas ficam dando opiniões. Certo? E você escuta as opiniões do pessoal e está influenciado a ser indisciplinado. Então, é importante, eu provo isso no curso Trader Profissional Avançado, que você não pode ouvir ninguém. Porque é uma tentação para você errar. Tentação, a gente tem que correr da tentação, a gente não pode enfrentar a tentação. Tá? Qualquer padre, qualquer pastor religioso vai dizer isso para você, e ele tá certo. Se você quer seguir uma religião e seguir as regras de uma religião, você tem que evitar as tentações para você conseguir seguir. Se você acha que é forte o suficiente, você pode fracassar, porque a tentação ela tende a influenciar as pessoas. E é melhor a gente evitar, é melhor prevenir do que remediar. Certo? No mercado financeiro, como também envolve seguir regras, como nas religiões, a gente tem que evitar as tentações. Quais são as tentações? Analistas de mercado, chats de trades onde tem um monte de pessoas dando opiniões, muitas vezes diferentes da sua, notícias, assistir TV a Bloomer lá, tudo isso vai influenciar você a ser indisciplinado. Então, o Trade System vai funcionar? Vai, mas você tem que evitar as tentações. Se você não evita, você está fadado a errar. Bom, pessoal, então, apesar dos problemas aí, apesar de ontem eu tava doente, por isso que eu atrasei a videoaula, deu tudo certo aí, eu consegui ainda ter um lucro legal.
Eu operei de manhã e depois à tarde eu tava muito doente, daí, como foi no início da manhã aqui, tá? Então antes do meio-dia eu terminei. Hoje eu não estou operando porque eu tô com um problema na plataforma gráfica, aqui no Trader Gráfico, então não estou operando hoje, então não sei se hoje, dia 27/9, vai ter vídeo, tá? Porque eu não estou operando, certo? Se a plataforma consertar, eu posso até dar uma videoaula falando sobre o que aconteceu, mas eu não operei hoje. Inclusive eu já tô com um lucro legal, né? Ganhei 2 vezes alavancado seguido, né? Realmente um lucro absurdo aí, né? Por isso que eu falo, você tem que seguir o Trade System. Bom, pessoal, então é isso aí. Obrigado, um abraço.